Olá, vocês pediram e nós trouxemos Marcela Arruda, doutora Marcela Arruda, uma pessoa polivalente, né? Ela está em inúmeras áreas, vocês vão muito gostar dela. Bom dia, Marcela, tudo bem? Bom dia, Analine. É um prazer estar aqui hoje com você e participar desse bate-papo hoje, falando um pouco aí da trajetória e, na verdade, respondendo a tudo que você perguntar. Bem, nós gostaríamos, Marcela, de um breve resumo, uma síntese da sua história, porque os nossos jovens, eles gostam muito de se inspirar em pessoas bem-sucedidas. E se há um exemplo de êxito pessoal, profissional, é o seu. Então, conte um pouquinho. Vamos lá. Eu sou advogada, estou como secretária de gestão do município de São Paulo no momento. E na advocacia, Analine, eu trilhei um caminho de estudos. Eu iniciei fazendo um estágio no Instituto de Políticas Públicas, porque sempre me perguntam onde você começou. Não foi direto no escritório de advocacia, foi no Instituto de Políticas Públicas. Esse instituto já não existe mais, mas foi uma experiência muito rica. Antes do instituto, eu tinha feito um estágio na universidade e sempre com amor por políticas públicas. Então, no Instituto de Políticas Públicas, eu atuava na parte técnica de projetos relacionados, como o próprio nome já diz, às políticas públicas, em projetos com repercussão no âmbito municipal, foi aqui na capital de São Paulo e também nacional. E logo ao final do meu curso de Direito, eu tive a oportunidade de fazer um estágio no escritório Rubens Naves Santos Júnior, sociedade da qual sou sócia até hoje e no momento licenciada. Então começo na advocacia uma jornada já com foco no direito público. E esse amor ao direito público, ele nasceu ainda na faculdade, nas aulas do direito administrativo. Então, uma paixão pelo direito administrativo. A minha monografia já teve foco no terceiro setor, naquela época ainda sobre as OCPs. Então, já começa a ver que essa trajetória de direito público, políticas públicas, nasce bem antes, né, da vida que hoje é pública. Na advocacia fiz algumas pós-graduações, entre elas o direito constitucional, o direito administrativo, o eleitoral, que é uma paixão, mas por conta da conexão de todos esses temas dentro do direito administrativo e com viés também na compreensão do que é uma vida política. E, mais recentemente, o mestrado em Gestão e Políticas Públicas na FGV. Esse mestrado foi muito importante porque ele trouxe uma conexão além daquele olhar jurídico, além da carreira jurídica. E mesmo sendo apaixonada pela advocacia, Naline, eu sempre tive uma curiosidade, né, de forma geral, por temas diversos. E gestão é um desses temas, né? Eu recordo que ainda na faculdade eu buscava cursos aleatórios para fazer, mas que acrescentasse à vida de advocacia. E eu fiz um curso de gestão de escritórios de advogados ainda quando eu estava, acho que no segundo ano da advocacia, do curso de direito. E isso foi importante, porque que eu conto, né, como experiência para quem nos assistem. Foi importante porque no escritório eu tive a oportunidade de assumir a liderança ainda muito jovem. Então, eu estava como coordenadora de áreas jurídicas importantes, né, contencioso administrativo, passei também por uma experiência no consultivo, mas também como diretora do escritório Rubens Naves Santos Júnior. Então, eu tive essa experiência de liderança, mas também teve uma trilha de estudos para conhecimento sobre o que é uma gestão. Então, quando chega o convite para a vida pública, ele chega como uma grata surpresa, né? Uma oportunidade muito boa de colocar na prática muitos conhecimentos, muitos temas que eram objetos de estudos. Na advocacia, eu atuei muito com temas do direito administrativos conectados a projetos públicos, então, uma atuação no Tribunal de Contas do Estado, no Tribunal de Contas do município, algumas vezes no Tribunal de Contas da União.
Claro que com temas também no Tribunal de Justiça, porque esses temas eles permeiam Claro. instituições diferentes. Então esse é um pouco dessa trajetória que até chegar ao convite para assumir a Secretaria de Gestão do município de São Paulo. Então, gestão, Marcela, é um tema que está assim na ordem do dia, é uma grande necessidade, não é? É, ela reconduz a planejamento que é obrigatório para o poder público, mas é um tema negligenciado, não é? Eu vejo que muitas pessoas chegam à vida pública através da eleição e não têm noção do que seja gerir, do que seja uma gestão inteligente, não é? Racional. Conta um pouquinho como é a sua Secretaria da Gestão. Com muito prazer. Realmente, atualmente, Naline, até tem escolas que capacitam gestores públicos ou não, mas pessoas que queiram seguir na vida pública ou na vida eleitoral, né, para candidato. Hoje tem alguns institutos e escolas que são bem interessantes e eu recomendo para quem tem esse interesse compreender como que funciona a gestão pública. A Secretaria de Gestão do município de São Paulo, né, e em alguns outros, isso é importante falar, porque em algumas outras cidades, ora ela é chamada de Secretaria de Gestão, ora de Secretaria de Planejamento e Gestão, ora de Orçamento e Planejamento e ora de Administração. E todas têm o mesmo foco, que é uma secretaria meio que trata das políticas, de elaborar as políticas e diretrizes que são comuns a todas as unidades da prefeitura. Então, é da Secretaria de Gestão que saem as políticas relacionadas à gestão de pessoas, à gestão do patrimônio, à gestão documental, e nós estamos falando aí da nossa capital com 12 milhões de habitantes, então esses números sempre têm uma multiplicação que resulta em números altos, né? Por exemplo, na gestão documental, nós temos 20 milhões de processos físicos, e com a transformação digital, nós já estamos em um pouco mais de 5 milhões de registros, processos digitais que seguem de 2015 até 2023. Na gestão de pessoas, por exemplo, 130 mil servidores públicos ativos. Se contados os servidores que já estão aposentados, nós temos 223 mil. Na gestão do patrimônio, e esse tema de patrimônio interessa muito a esse videocast, porque nós estamos aqui na Uniregistral. Sim. Então, falando para pessoas que se interessam na compreensão do patrimônio imobiliário, a Secretaria de Gestão é a responsável pela gestão do patrimônio imobiliário da cidade de São Paulo. Nós estamos falando aí de mais de 16 mil imóveis próprios da prefeitura, onde ficam suas sedes administrativas, onde ficam também as permissões de uso para uso de interesse público, e com uma legislação que é atualizada com alguma regularidade, mas com menos regularidade do que deveria para acompanhar as complexidades da administração pública moderna. Mas voltando aos pilares da Secretaria de Gestão, nós temos também a gestão de bens e serviços. E o que é a gestão de bens e serviços? É onde fica a central de compras da prefeitura. Todas as licitações que são relacionadas aos bens e serviços comuns à Prefeitura de São Paulo passam por diretrizes da Secretaria de Gestão. A Secretaria de Gestão que liderou a transição da Lei 8666 para a Lei 14133. Então, essa transição não foi uma transição fácil, foi um grande desafio, e esse desafio que me aproximou muito do convite, né, dessa Secretaria de Gestão pelo tema de estudo em Direito Público, Direito Administrativo, e fazer uma transição sem deixar parar, Naline, algo em torno de 32 bilhões em compras públicas no ano de 2022. Então, o município de São Paulo saiu à frente com essa transição da lei, a partir de um grupo de trabalho, a partir de muitos esforços conjuntos de várias secretarias e o intenso apoio da Procuradoria-Geral do município. Mas ainda nos pilares também temos o monitoramento das parcerias do terceiro setor. É uma área pequena, já que a Secretaria de Gestão ela não realiza as parcerias que são mais conhecidas com o terceiro setor, mas ela dá o suporte às secretarias, como, por exemplo, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Direitos Humanos,
a Secretaria de Assistência Social e outras, ela dá o suporte com as diretrizes que deve aí reger essas parcerias. Então, é a Secretaria de Gestão onde fica, no caso sou eu, a autoridade competente da qualificação das organizações sociais, da liberação do cadastro único das entidades do terceiro setor, e estamos passando por algumas atualizações. Nós temos na Secretaria de Gestão ainda a Escola de Administração Pública. Então, é uma escola que capacita os servidores públicos. Então, só para você ter uma ideia de grandeza, nós no último ano tivemos aí 80 mil inscrições na escola. Então, com uma grade que esse ano está sendo reformulada para focar na capacitação dos gestores públicos com foco na liderança. Então, isso responde um pouco à pergunta, quando eu chego no eixo de capacitação, a preocupação que nós temos de fazer esses gestores públicos que atuam no dia a dia, em diversas secretarias da prefeitura, e ter o conhecimento do que é a gestão pública em suas várias perspectivas, né? As políticas públicas na sua construção, mas com um olhar às complexidades atuais. Entender que a gestão pública do século XXI, ela depende de instrumentos diferenciados do que aqueles do passado. Nós precisamos de ferramentas de gestão, então essa capacitação também ela anda ao lado de uma compreensão das novas ferramentas de gestão, de uma reformulação de fluxos. Então, os gestores precisam entender também como que o fluxo deve acontecer para ter uma gestão mais moderna, mas, sobretudo, da compreensão de como é lidar com pessoas do século XXI para que as coisas aconteçam. Eu passei aqui por algumas das áreas mais emblemáticas da Secretaria de Gestão e que requer, sem qualquer dúvida, um conhecimento sobre projetos, sobre processos. E essa é eu costumo dizer que é uma deficiência hoje em dia de conhecimento sobre a elaboração de projetos e os mecanismos para implementar novos projetos. Então, ideias boas muitas pessoas têm, mas existe a dificuldade de como colocar essas ideias na prática. A doutora Marcela levantou uma série de questões, né, que nós passaríamos uma semana conversando. Mas há dois aspectos que dizem respeito diretamente à Uniregistral. O primeiro, quando ela fala da propriedade imobiliária municipal, nós sempre lembramos de que São Paulo ainda tem áreas devolutas, nós não temos ainda um cadastro adequado, perfeito, completo de tudo que é municipal, não é, Marcela? Nós precisamos fazer mais regularização fundiária, né? Você também cuida disso ou é um setor que a gestão não participa, de que a gestão não participa? Nós temos setores diferentes. Em relação à regularização fundiária, esse tema ele passa pela Secretaria de Licenciamento e a Secretaria de Habitação. Mas só para dar um exemplo, em 2023, a Prefeitura de São Paulo regularizou mais ou menos 100 mil títulos, o que não é pouco. Sim, não é bom. Sobre o cadastro, né, daquilo que é de propriedade do município, nós temos hoje um sistema que chama o GeoSampa, e esse sistema, eu me arrisco a dizer, que é de conhecimento essencial por aqueles que têm o interesse aí na capacitação da Uniregistral e atuação no registro de imóveis. O sistema GeoSampa, ele apresenta um georreferenciamento de todas as áreas de São Paulo, da capital, e mostrando aí onde elas estão classificadas dentro do plano diretor. Mas a Secretaria de Gestão, no âmbito dessa nova governança, e com muito apoio aí do prefeito Ricardo Nunes, que tem incentivado a modernização dos sistemas, a capacitação dos gestores, nós estamos para lançar esse ano, isso já está em execução, praticamente pronto, um sistema que ele é integrado ao sistema GeoSampa, mas ele permite melhor visualização das áreas do município.
E eu vou explicar com mais detalhe. Claro que hoje, quando você acessa o GeoSampa, e é de acesso público, em praticamente todas as suas camadas, você visualiza com alguma habilidade ali de compreensão de mapas, qual que é o uso dessa área, se é um equipamento público, se é um equipamento, se é algo privado, se é residencial e se não é. Mas eu identifiquei na Secretaria de Gestão uma necessidade do gestor público ter um olhar para especificidades daquele imóvel, para que tenha uma destinação especial e mais rápida e mais ágil. Nós recebemos hoje centenas de processos na Secretaria de Gestão com pedido de permissão de uso. E esse pedido de permissão de uso, e aí eu vou deixar essa dica aqui para todos os alunos da Uniregistral. Esse pedido de permissão de uso segue um rito legal para o uso do imóvel e para uma aplicação de interesse público. Mas ele passa por uma análise documental. Então, muitas vezes, que chega até o próprio cartório para a compreensão desses documentos. E nós estamos falando de imóveis que têm centenas de anos, de terrenos com centenas de anos, e essa documentação nem sempre é tão fácil identificar. Então, com o sistema, esse que está a ser lançado esse ano, com o sistema que será aliado ao GeoSampa, nós faremos uma melhor identificação dessas áreas. Claro que contaremos com o apoio dos cartórios aqui em São Paulo. E também, a partir desse novo modelo, que é mais moderno, nós teremos acesso totalmente digital. O que é isso, né? É estranho ainda falar que nós estamos em 2024 e onde parece que tudo está no mundo digital, mas não é verdade. Não é verdade. Nós estamos caminhando para uma transformação digital que passa por uma transformação de cultura de pessoas. Então, recentemente, nessa área da gestão de patrimônio imobiliário, nós digitalizamos cerca de 9.000 plantas que nunca foram digitalizadas e que todas as vezes que o arquiteto e o engenheiro precisava atender um pedido sobre o uso daquele imóvel ou de regularização de registro, porque passa por uma concessão, uma permissão, às vezes até um próprio leilão, ele tinha o trabalho manual, hoje não mais. Então, nessa parte de gestão de patrimônio, eu concordo. Nós precisamos avançar muito, mas temos avançado quando hoje, praticamente, qualquer processo que você solicita na Prefeitura de São Paulo, ele pode ser localizado em horas, mesmo tendo um passado que é físico desses 20 milhões. Hoje, o cidadão, ele não vai pegar mais a cópia física, ele recebe no seu e-mail. Então, isso é interessante porque a memória da cidade e a memória do patrimônio da cidade, de todos os imóveis, estão no Arquivo Público Municipal. E eu tenho novidades sobre o Arquivo Público Municipal que interessa aos cartórios, que posso falar mais adiante. Mas a doutora Marcela acompanhou, né, uma assinatura de decretos de utilidade pública das áreas verdes que ainda estão sob o domínio dos particulares, e que o prefeito Ricardo Nunes vai expropriar para tornar São Paulo mais verde, não é? Para que nós tenhamos mais oxigênio, mais água, mais qualidade de vida. Então, esses imóveis vão passar para o domínio da municipalidade. E a sua secretaria está pronta para absorver isso, Marcelo? Está pronta para recepcionar esses imóveis e eu vou explicar esse fluxo. A declaração de utilidade pública, primeiro que é um ato extremamente corajoso, né? É uma área muito grande que se aproxima aí da dimensão de uma cidade como Paris. Então, é dizer que o município de São Paulo hoje, além das suas áreas verdes, que nem sempre são lembradas, a cidade de São Paulo é lembrada como uma cidade de pedras, mas além das suas áreas verdes já existentes, das hortas urbanas e do percentual relevante que tem já de área verde, acrescenta
essas novas áreas que foram declaradas de utilidade pública. A declaração de utilidade pública agora é seguida por uma ação de desapropriação. Sim. Essa ação de desapropriação que vai gerar, então, a emissão na posse e as providências de registro no cartório para regularização e passada ao patrimônio do município. E aí nós temos dois caminhos, né? Essa área, ela pode chegar, ela ser recepcionada pela Secretaria de Gestão dentro dos seus registros e ficar um tempo antes da destinação, ou não. Como será o caso? Por quê? Ela já tem uma destinação específica, que é uma área para parques. Então, nós temos a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Nesse caso, a Secretaria de Gestão vai dar todo o suporte documental de regularização desse imóvel para colocá-lo, né, no que é inventário da Prefeitura, mas ela passa para a Secretaria do Verde e Meio Ambiente imediatamente para a sua gestão. Que beleza. Olha, eu quero saber essa novidade do arquivo, mas antes eu queria, porque falei que eram duas coisas que suscitaram assim uma curiosidade científica, intelectual. Os nossos delegatários, né, o Constituinte acabou com a expressão cartório, que estava até um pouco comprometida, cartorialismo, né, sinônimo de burocracia, dificuldade, ranço, arqueologia. Então, as delegações, elas tiveram um enorme avanço, né? Elas, pela característica de uma gestão como se fosse da iniciativa privada, né? Foi uma solução inteligente do Constituinte, no artigo 236 da Constituição. Elas tiveram de assumir um papel assim de gestores de setores que eram muito judiciais, eram judicialiformes, eles seguiam o figurino do Poder Judiciário, que é bem conservador, né, Marcela? Então, nem sempre esses delegatários, eles estão prontos para gerir verdadeiras empresas. Nós temos, por exemplo, aqui no município de São Paulo, são 18 registros de imóveis. No estado de São Paulo são 330. Mas em São Paulo há um antigo cartório, um acervo de milhões de matrículas. Então, uma empresa enorme, tudo sob a gestão de um titular que passou por um concurso público. Não é? É lógico que ele vai se servir de profissionais, de técnicos, né? Mas não é interessante que esses que vão prestar concurso tenham noções de gestão, se preparem para isso, porque eles vão ter que cuidar da parte financeira, da parte administrativa, da parte funcional. É um mundo não é só o registro, a questão de conhecimento jurídico, não é, Marcela? Você tem toda a razão. Essa parte de gestão, Naline, ela é essencial a qualquer profissão. E muitas vezes isso não anda bem porque as faculdades não preparam, né, os alunos. Você faz o curso de Direito, você tem excelentes aulas jurídicas, mas você tem pouquíssima compreensão sobre a gestão de um escritório de advocacia. Sim. E muitos desses, eles abrem o seu próprio escritório de advocacia. Esse exemplo se repete para os arquitetos, para os engenheiros e, com certeza, para aqueles que seguem a trilha aí do registro de imóveis e lideram pessoas. Eu digo que essa gestão, ela é dividida aí numa gestão de compreensão de processos, aqui no sentido mesmo de procedimentos necessários para o alcance de um objetivo, e na liderança de pessoas. Então, é importantíssimo que quem pretende assumir aí a gestão de um cartório ou inicia essa trilha dentro, que às vezes não está no cargo da alta liderança, mas está ali iniciando a sua vida no cartório, porque tem esse sonho de prestar um concurso ou de assumir algo semelhante, tem uma compreensão sobre o que é a gestão. No caso do registro de imóveis, ele precisará ter uma compreensão do próprio negócio. E aqui tratado como qual o perfil necessário de pessoas para trabalhar nesse ambiente.
É claro que é um ambiente que eu preciso de alguém que entenda de finanças, que saiba fazer cálculos, que entenda de como analisar um documento. E isso tudo para ter as pessoas na casa certa. E as competências, eu chamo as competências na caixinha certa, precisa ter uma noção de gestão, uma noção. Isso, quando não, você não tem na faculdade, e eu digo que quase sempre não tem, porque converso com muitos profissionais, e eu tenho essa impressão que todos têm sentem essa necessidade. A gente busca uma pós-graduação, busca um curso de especialização. Então, eu acredito que cursos como esses da Uniregistral, eles dão esse suporte de conhecimento do que é o negócio. E isso em qualquer área, porque a faculdade não nos prepara para tudo. Não. É a prática. Aliás, o ensino jurídico precisaria de uma profunda mudança estrutural, não é, Marcela? Porque hoje a gente sabe que passar pelas 4 instâncias da justiça, pela imprevisibilidade das decisões diante de um sistema recursal caótico, né? Você pode examinar dezenas de vezes a mesma questão, né? Embargos. Então, e a faculdade continua compartimentada, né, nas disciplinas tradicionais. Nós precisamos de uma reestrutura, Não é? sim, no ensino jurídico. E de uma compreensão que hoje ela está melhor do que no passado sobre as vantagens da consensualidade. Sim. Né? Eu defendo a consensualidade já há muito tempo. Eu lembro que quando falei sobre isso ainda na pós no direito administrativo, na PUC, eu lembro de ter ouvido de um colega advogado, mas você vai acabar com, você quer que acabe com o trabalho dos advogados, né? Não terá mais o litígio, então como, enfim, não foi uma brincadeira, mas com um fundo de verdade da preocupação de muitos. E não, o mundo caminha para uma compreensão das novas ferramentas aplicáveis no direito. Algumas faculdades, e claro, aquelas que normalmente têm acesso, quem tem mais recursos financeiros, já tem em sua grade cursos de programação. Por exemplo, o advogado sai do curso, o estudante, ele conclui o curso de direito com uma noção de tecnologia, de programação. Mas essa não é a realidade. Sim. Essa não é a realidade. Então, essa reestruturação do ensino jurídico, ela deve ser feita com alguma frequência, para compreender as ferramentas do mundo moderno e que mudam muito rápido. Sim. Essas competências que são necessárias hoje não eram necessárias no passado. Um receio que as pessoas têm, Naline, é que a tecnologia e que os robôs elas podem diminuir o trabalho humano. Eles vão facilitar. No caso do campo intelectual, nós continuaremos precisando muito dessa visão intelectual das pessoas. A questão é como vamos aplicar isso de forma concomitante ao trabalho da tecnologia. Então, o valor das pessoas ele vai estar muito atrelado, no meu ponto de vista, muito atrelado à compreensão das novas ferramentas e não a sua rejeição por completo, querendo que o valor só da parte intelectual se sobressaia em qualquer situação. Até porque é invencível, não é? Esse avanço da ciência e da sua serva tecnologia, ele é algo que nós não podemos controlar, né? De fato. Nem tudo aquilo que nós repudiamos vai deixar de ser feito. A ciência vai caminhando, a tecnologia também. Então, resistir é algo que só nos atrasa a atualização. Nós precisamos estar up-to-date nesse campo, porque senão a obsolescência vai nos morder o calcanhar, né? A obsolescência está ali, caminhando, né? Agora, antes de falar da sua experiência e da sua coragem na questão de consensualidade, de obtenção de respostas mais consistentes na questão do controle, né? Eu queria que você contasse sobre o arquivo, que você falou que tem alguma novidade, agora eu fico curioso. Eu vou contar sobre o arquivo, mas se me permitir, eu vou voltar a um ponto da questão anterior. Claro.
Eu acredito que já te ouvi falar algumas vezes sobre a necessidade de, no ensino, você conhece muito bem a escola de magistratura, no teu caso, né, como desembargador, do ensino ter a necessidade de experiência prática para aplicação posterior. Eu acho que esse é um caminho, a compreensão das novas ferramentas, mas também ter formas de experiências práticas, ainda que na sala de aula, mas com maior participação de vivência na prática, para a pessoa sair da sua formação, seja ela qual for, mas com um olhar mais real e não somente teórico, é uma aplicação mais realista e eu defendo isso também. Voltando para o arquivo, como eu disse, a Secretaria de Gestão é a responsável pela gestão documental do município de São Paulo. Então, a legislação diz que o sistema de arquivos do município é de responsabilidade da Secretaria de Gestão. Então, nós temos um espaço físico onde guarda esses 20 milhões de processos, e sempre que eu falo isso, alguém se assusta, mas como 20 milhões de processos em uma época que era digital? É porque a nossa legislação exige a guarda permanente de alguns documentos. Então, a gente tem algumas explicações que não darei todos os detalhes agora. No ano passado, né, até 2022, na verdade, nós tínhamos o Diário Oficial ainda utilizando os recursos do Estado de São Paulo, né, que era a imprensa oficial, depois gerido mais pela a Prodesp. E o município pagava a gestão desse Diário Oficial. Isso nos causava ali um trâmite, um fluxo maior, do meu ponto de vista, menos eficiente do que poderíamos ter. Então, em relação à gestão documental, um primeiro passo, né? Eu acho que não o primeiro, porque o primeiro ele se dá ainda quando inicia o processo digital. Então, hoje o cidadão ele já tem acesso ao processo digital. E o Diário Oficial já era digital. Então, esses são passos anteriores. Mas, mais atual, o passo de trazer o Diário Oficial para dentro do município. Então, hoje, o Diário Oficial é do próprio município, da Prefeitura de São Paulo, tem um Diário Oficial próprio. Mas isso, até aí, não tem tanta novidade, porque vários órgãos e vários municípios já caminharam, né? A ideia nossa foi fazer diferente. Trazer esse Diário Oficial com mais ferramentas da tecnologia e com mais transparência e mais acesso. Hoje, qualquer pessoa pode acessar o nosso Diário Oficial, o ePubli, e ter acesso à memória dos diários desde 1892. Puxa, que beleza. Então, isso para os alunos de registro de imóveis e para suas buscas acadêmicas e de compreensão é muito interessante. Para a pesquisa, né? É muito interessante ver essa memória. Essa memória não estava disponível, quando a gente trouxe para o município a gestão do diário, a gente acrescentou mais tempo de memória. Mas não é só, também o acesso às publicações de interesse. Hoje ele é um acesso facilitado, né? Uma busca mais simplificada, mas também o cidadão pode receber no seu e-mail, a partir do seu cadastro no push do Diário Oficial, vai lá os temas, quero saber tudo o que publica sobre a Secretaria de Gestão, vai receber no seu e-mail. E mais recentemente também no celular. Então, ótimo. A ideia é a gente facilitar esse acesso de diversas formas. Mas pensando na modernização, também pensamos aí na modernização da nossa estrutura, de fazer do arquivo público não somente um espaço onde tem papel e eu busco numa pesquisa acadêmica ou uma pesquisa de interesse de imóveis, que é muito recorrente, a compreensão da formação imobiliária do município de São Paulo, mas também lembrar que é do nosso arquivo público que saem muitas pesquisas no âmbito da arquitetura, da engenharia. Então, nós estamos caminhando para um novo arquivo público. Então, o prefeito Ricardo Nunes, já atendendo o nosso pedido da Secretaria de Gestão, já declarou de utilidade pública um espaço que atende hoje às dimensões do que o nosso arquivo necessita. É uma reestruturação física também, mas não só isso, nós estamos caminhando para uma reestruturação digital. E aqui eu não estou falando da digitalização. A digitalização é aquele procedimento que você pega o papel, fotografa numa máquina e você tem esse acesso. É uma transformação digital de tornar isso acessível de diversas formas e com segurança também, segurança da informação.
Então, nós estamos caminhando para algo muito mais moderno e nunca antes visto na gestão da memória da cidade de São Paulo. Então, estou te passando aqui uma novidade, esses passos já estão adiantados e em breve teremos a concretização. Maravilha. Marcela, eu acho que tudo aquilo que você faz e a dimensão que a Secretaria da Gestão está dando à administração pública local, né, de São Paulo, que é exemplo para o mundo, não é só para o Brasil, justificaria um contato mais íntimo com as circunscrições imobiliárias, com os 18 registros de imóveis, né? Porque há um interesse muito legítimo da municipalidade em saber quem é o proprietário daquele imóvel, porque hoje o tributo que sustenta a municipalidade, sustenta a prefeitura, é o IPTU, né? E existe sempre uma espécie de resistência entre os setores municipais e as serventias imobiliárias, dizendo que a troca de informações não é fidedigna, não é constante, né? Hoje, com a tecnologia, nós poderíamos fazer com que o registro, a abertura de uma matrícula ou a mudança da titularidade dominial chegasse de imediato à prefeitura para que ela pudesse providenciar a cobrança a quem de direito, né? Você não acha que isso a gente poderia avançar nesse sentido? Eu vou ouvir a sua provocação como uma proposta de parceria. É isso mesmo. E estou totalmente à disposição a fazer essa parceria, tudo que resulte aí numa desburocratização. Isso. Né? O tema da Secretaria de Gestão é inovação e desburocratização. Então, tudo que resulte numa desburocratização, nós estamos aí querendo avançar. Que bom. Então, eu vejo alguns caminhos, né? Você tem toda a razão quando diz que é um caminho burocrático e é difícil. E ele passa por algo que é anterior. Você tem áreas que muitas vezes nem o cartório identifica a propriedade, né? Porque Sim. Você tem ali de tantos tempos esses registros, e o arquivo municipal é importante por isso, Sim. Porque a gente tem que buscar todas essas camadas da memória, mas nós podemos sim criar um trâmite em que a conversa e o diálogo entre a Prefeitura de São Paulo e os seus departamentos, como a Segepatri, que é essa área da Secretaria de Gestão, e outras secretarias, licenciamento e habitação, e esse sistema que eu falei que lançaremos esse ano, ele vai servir justamente para isso, porque ele vai integrar esse conhecimento das áreas para todas as unidades da Prefeitura. E eu acho que daí pode sair uma parceria com o sistema de registro de imóveis do município de São Paulo. Uma notícia promissora, porque eu conheço a doutora Marcela Arruda, eu li o livro dela, sobre o qual nós vamos falar, gostei tanto que fiz uma singela e modesta resenha para o blog do Portal do Estadão, né, elogiando, porque me pareceu pioneira a ideia. Mas antes de falar do livro, e vocês fiquem aguardando, porque interessa para vocês, eu acho que a gente... aqui é a toga que ainda fala, sabe, Marcela? Eu vejo no Tribunal de Justiça a insensatez, a irracionalidade de milhões de execuções fiscais que tramitam sem nenhuma perspectiva de êxito, né? Por causa desse descompasso entre o que existe no registro imobiliário e o que existe na prefeitura. Então, todos os anos, São Paulo tem 645 municípios. No finalzinho do ano, as 645 municipalidades entregam aos fóruns, ao judiciário, milhões de certidões de dívida ativa. E aí começa aquele trâmite completamente insensato, porque o nome não coincide, a pessoa não existe, o endereço não existe.
E aí começa aquela troca de informações que hoje, mesmo sendo digitais, é um tempo perdido, né? Consulta o TRE para ver se a pessoa é eleitora, para ver se pode ser localizado, consulta a Receita Federal, depois pede folha de antecedentes e fica aquela coisa inócua, autofágica. Por isso que eu acho que o diálogo registro de imóveis e municipalidade é essencial para fazer isso funcionar. Até porque eu acho que a execução fiscal não deveria estar submetida ao judiciário, só quando houvesse embargo, senão é uma questão administrativa que o setor extrajudicial poderia fazer isso com maior tranquilidade, né? Exatamente, Naline, você me colocou numa via muito estreita, como advogada e falar como secretária de gestão. Como advogada, eu trabalhei muito também com questões de execuções fiscais por conta desse tema do direito administrativo. Claro. E sei bem das dificuldades que se tem inclusive para o conhecimento dessa execução fiscal na prática. Hoje está um pouco mais fácil com o processo eletrônico. Uhum. Mas antes de responder a tua pergunta, eu quero contar uma experiência para os alunos entender essa complexidade que você está falando, mas com exemplo prático. Eu era uma jovem advogada e... continua sendo uma jovem advogada. Enfim, continuo sendo. Mas aquelas primeiras experiências Sim. que você nunca esquece, né? Sempre fui muito combativa, ia falar com o juiz, ia falar com o desembargador, ia à prefeitura quando era necessário, mas se eu tinha uma missão de conseguir a cópia daquele processo, missão dada tinha que ser missão cumprida e tinha que conseguir a cópia daquele processo, no direito de defesa do cliente, do conhecimento, enfim. E chego com essa missão à vara das execuções fiscais municipais, fica ali na Liberdade. Chego com essa missão e com uma petição pronta, caso não conseguisse. Essa eu nem lembro, porque eu cheguei a fazer muitas petições manuais no balcão também, despachar com o juiz. E chegou ao cartório, eu falo, preciso ver a execução fiscal número tal, enfim. O cartório procura, né, o cartório, claro, da vara, procura ali, não identifica ou não saio daqui sem esse processo, preciso ver esse processo, preciso muito, preciso ter acesso, tirar cópia, estava com a minha máquina fotográfica ali, naquele tempo era máquina fotográfica com mais frequência. E aí vou então conversar com o juiz para dizer que eu estava sendo obstada ali de ter acesso aos autos, e eu precisava compreender, né, o fato constitutivo que não estava claro, se tinha alguma notificação prévia que nem sempre tinha, essa notificação, e vou falar com o juiz. O juiz muito gentilmente me atendeu, e ele falou assim, doutora, vou liberar agora o seu acesso, com uma condição. Se a senhora tem tanta urgência, eu vou pedir para que a senhora acompanhe o nosso servidor público, funcionário, até a nossa sala de processos para identificar esse processo. Nunca vou esquecer disso. Eu, na vara das execuções, fui levada até uma sala que não era única, imagino, Sim. E uma sala que tinha milhões de processos físicos. E claro, que não seria, eu não conseguiria localizar, assim como aquele servidor também não conseguiria Sim. localizar esse processo. Então, esse exemplo, é claro que eu agradeci, falei que estava tudo bem esperaria um pouco mais, a defesa ainda estava com um prazo largo, mas esse exemplo, ele concretiza essa dimensão que você está falando. Eu acho que entraríamos num tema polêmico aqui sobre dizer se a execução fiscal deveria nascer puramente no processo administrativo, porque já nasce, né? Você Sim. tem a fase administrativa, a tentativa de procura, ela pode ser insuficiente, mas ela já nasce no processo administrativo, Sim. ou se deve seguir esse fluxo de ter ainda a fase de exceção de pré-executividade, né, antes dos embargos, e a oportunidade de repente, tirar esse processo, na verdade, esclarecer esse processo antes dos embargos, antes que tenha o ônus de um depósito que é necessário para embargar, aqui os termos jurídicos. Agora, o que resolveria isso no meu ponto de vista? A execução nasce muitas vezes da falta até de localização do próprio devedor. Sim. Mais recentemente, tem mecanismos que podem ser resolvidos no cartório, no protesto ainda extrajudicial. Sim. Então, do processo civil. Foi um passo importante. É um passo, né, importante
nessa discussão. Ele não resolve tudo, né? Ele não resolve tudo. A localização desse devedor e os mecanismos consensuais, apesar do avanço, ainda são inferiores àquilo que a gente poderia ter. Imagino que esse seria um passo a tirar essa angústia, né, da quantidade de processos, essa indigestão que muitas vezes fica com o executivo e com o judiciário, de quem é a responsabilidade. O judiciário acaba tendo que onerar o seu funcionalismo, os juízes que ficam específicos para essa situação da pré-executividade, mas sem contar o prejuízo que se tem ao erário também, evidente, porque nesse caminho a gente vai encontrar a não localização, mesmo no judiciário, a demanda de oficiais de justiça por muitas vezes, e todos os mecanismos necessários, e às vezes a prescrição. sim. E aí, de quem é a responsabilidade? Fica essa pergunta. Do executivo que não localizou? É do judiciário, que por conta da quantidade de processos também não tem hoje, mesmo com o processo eletrônico, um mecanismo suficiente de busca, independente do caso da execução fiscal, no âmbito do processo civil, na execução civil, nós temos muito atraso, sim, nessa busca do devedor. Então, isso facilita, às vezes, esse devedor constante aí, porque tem esse fluxo que é muito demorado. Sabe, Marcela, eu durante muitos anos eu sustentei a extrajudicialização, foi assim, deixar para o judiciário apenas aquilo que é realmente conflituoso, aquilo que é complexo, né? Agora, lutei muito para que o marco das garantias passasse o máximo de atribuições possível para o setor extrajudicial, porque ali uma administração sob inspiração da iniciativa privada, ela funciona adequadamente, com eficiência, enquanto que esse setor das execuções fiscais, a minha experiência é São Paulo, é autofágico, ou seja, nós gastamos mais com a manutenção da estrutura do que o retorno pífio. Nós não conseguimos arrecadar os tributos, né? Então passa a ser uma ficção ilusória. E a minha tristeza é ver que alguns magistrados, né, principalmente da Justiça Federal, justificam que o sistema continue assim porque a Justiça Federal seria a maior coletora, a maior arrecadadora de tributos. Não é verdade, né? Mas, enfim, mas a gente está derivando tudo para mostrar que gestão é alguma coisa importantíssima. Se você pensasse a estrutura judicial, o sistema justiça, à luz de uma gestão racional e inteligente, nós teríamos uma justiça muito mais eficiente e atenderia melhor a sociedade brasileira, né? Não traria esse desencanto. A maior parte da população é desencantada com a justiça, né? Então, mas isso é algo que a gestão inteligente resolve. Mas eu queria contar para vocês que a doutora Marcela Arruda escreveu este livro, que é muito interessante. Dá bem para ver aí? Tá? Para ver o nome, ver o título, tudo. Então, ela propõe aqui uma novidade. Nós conhecemos o TAC, que é o Termo de Ajustamento de Conduta. Ela propõe o TAG, que é um Termo de Ajustamento de Gestão. Exatamente. Né? Que, como aliado das políticas públicas, termos de ajustamento de gestão na prática e possível aplicação no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Marcela, conte um pouquinho, porque eu acho uma solução tão feliz, tão bem elaborada, não é? Que mereceria uma insistência, a gente insistir nisso até que a razão prevalecesse. Bom, é um prazer falar desse trabalho, é o trabalho final do mestrado em Gestão e Políticas Públicas, que, sem qualquer intenção inicial de ser transformado num livro, mas com incentivos dos professores e de colegas, se tornou nessa publicação.
E o termo de ajustamento de gestão, Naline, no Brasil, dos 33 tribunais de contas, até dezembro de 2021, 24 já o adotam. Olha aí. Até dezembro de 2021, São Paulo, né, era o estado de São Paulo, e aí estado e município, que temos 2 tribunais de contas, era um dos poucos entes federativos que não adotava, apesar de já ter uma discussão no legislativo do estado sobre a inserção desse instrumento. Nós estávamos falando agora do judiciário e da necessidade de um novo pensar de planejamento no judiciário. Então, quem dera todos os trabalhos acadêmicos passasse por uma aplicação prática, por exemplo, nas execuções fiscais. A academia tirasse aí dos seus alunos algumas sugestões de solução para a diminuição das execuções fiscais, não pensando somente na meta do judiciário em redução de processos, mas sim naquilo que antecede. Acho que seria uma contribuição rica. Esse exemplo é para dizer que a inquietação que levou à conclusão desse trabalho era essa inquietação da consensualidade como um fato, como algo que já existe nos tribunais de contas, e acho que no Poder Judiciário temos avançado muito também, mas entender os seus limites e os seus instrumentos. Então, quando analiso o termo de ajustamento de gestão, vem algumas perguntas. Que instrumento é esse? E se esse instrumento é mais um instrumento que foi banalizado pelo seu mau uso, ou se os tribunais de contas também estavam aproveitando da existência desse instrumento para sua aplicação prática que resultasse na efetividade de políticas públicas, e não somente numa diminuição de possível sanção ao gestor público. Então, uma das perguntas é: o TAG existe? Existe em qual estado, em qual município? Quais são os temas que ele tem sido utilizado? Qual a sua diferença com o termo de ajustamento de conduta? E algumas pessoas já escreviam sobre a existência do TAG como um instrumento de consensualidade. Uma pessoa, até aquela época, explorou um pouco mais a experiência de um estado, mas não tinha uma visão sobre todos. Então, onde que se utiliza esse instrumento e quais são os temas recorrentes, quem que provoca, é o gestor público, é o Tribunal de Contas. Então, a pesquisa passou por isso, para responder se esse instrumento na prática é útil à efetividade de políticas públicas. E aqui dou um exemplo. O Tribunal de Contas segue na análise da sua rotineira prestação de contas dos gestores públicos, muitas vezes visualizando em primeira mão as dificuldades reais do gestor público e as dificuldades que se diferenciam, mas se aproximam muito dos municípios pequenos e dos grandes, só que muitas vezes são medidas com a mesma régua, mesmo tendo as suas diferenças e situações especiais por conta de recursos financeiros, de orçamentos, receitas. Então, como que o tribunal resolve muitas vezes? Alguns, eles optam pelo campo da recomendação, e que é muito bem-vinda, e que deve continuar acontecendo antes de uma sanção máxima. Outros seguem uma linha mais da penalidade, né, para o gestor público, da rejeição da prestação de contas, e que nem sempre resolve. Muitas vezes nós atrasaremos um projeto que é de interesse público. Só que a sociedade mal conhece o que é o Tribunal de Contas. Eu falo porque pesquisei sobre isso. Poucas pessoas acessam o site do Tribunal de Contas, de forma geral aqui falando, para entender se aquele candidato às eleições, como que ele tem as suas contas avaliadas, o motivo. Ele vai lembrar do Tribunal de Contas quando tem uma escola que tem uma obra parada, um viaduto, e que alguém diz na justiça que foi uma intervenção do Tribunal de Contas no âmbito legítimo da sua fiscalização. Então, essas inquietações, elas partem de um olhar sobre a necessidade de maior escuta do gestor público, não de diminuição das sanções que são necessárias, porque não passa por isso, até porque em casos em que seja identificado o dano ao erário, né, a má-fé, isso tem que seguir o seu caminho e não tem tag que resolva isso. É uma coisa anterior. É deixar o gestor público explicar o porquê que aquele prazo foi descumprido,
e o porquê que aquele recurso não foi aplicado, de uma forma que se comprometa com a aplicação. Então, nos estados onde isso já aconteceu, eu investiguei se o resultado foi útil à efetivação da política pública. E provocando os tribunais de contas, né, que são incentivadores de boas políticas públicas e boas práticas na gestão, a entender que a sua ação ela pode ter um resultado direto na concretização de uma política pública, ainda que a sua competência não deva interferir na discricionariedade do gestor público. Isso é muito importante. O gestor público ele tem a discricionariedade. Então, o trabalho passa por essa investigação de uma forma mais prática, uma linguagem mais acessível, que não é destinado a advogados, é destinado ao gestor público, àqueles que trabalham na gestão, para responder os temas e onde que deu certo, onde que não deu certo. Então, Marcela, eu acho louvável esse seu trabalho, porque eu tive contato com 645 municípios e eu vejo há um excesso de municípios no estado de São Paulo. Eu tenho inveja do Mato Grosso do Sul, que tem 79 ou 69, uma coisa assim. Mas quem vai ser eleito naquele pequeno vilarejo que conseguiu emancipação? É uma pessoa, de certa forma, rústica, que não tem condições de fazer uma prestação de contas sofisticada, como o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né? Uma corte provida de conselheiros eruditos, né? E normatizam como se nós estivéssemos na Escandinávia. E aquele gestor que não tem noção de gestão, que não tem um corpo funcional competente, tecnicamente capaz de fazer a prestação de contas, ele vem a ser punido, né, por falha formal. Não houve má-fé, não houve, em muitos casos, improbidade, no sentido assim, de desonestidade, cafajestice, malandragem. Não houve isso, houve problema formal. Mas fala, resumidamente, o que é o termo de ajustamento de gestão, porque nós sabemos o que é, mas os moços podem não ter ideia, né? De forma muito simples. Os termos de ajustamento de gestão, ele é um instrumento que pode ser utilizado pelo próprio gestor público como proposta ao Tribunal de Contas, que tenha já essa indicação de possibilidade, onde ele pactua com o Tribunal de Contas a execução de determinado projeto que está sendo dito na prestação de contas como uma falha que pode levar à irregularidade. Então, uma das diferenças dele para o termo de ajustamento de conduta é justamente essa possibilidade do gestor público apresentar com a sua realidade as possibilidades. O Tribunal de Contas aceita, mexe naquilo, altera uma cláusula ou outra e a partir disso firma-se um compromisso. Então é um compromisso do gestor público e do Tribunal de Contas para uma nova fase de cumprimento. Claro que, se não cumprido, também resultará nas sanções. Então, ele é um termo de compromisso entre o gestor público para, aí determinado, falando de projeto de forma ampla para ficar fácil, mas para que determinada falha que foi apontada pelo Tribunal de Contas seja sanada a partir da possibilidade do gestor público, mas dentro das expectativas de prazo também do Tribunal de Contas. É claro que o próprio Tribunal de Contas, isso tem acontecido muito, pode, ao final da sua decisão, já indicar que o termo de ajustamento de gestão é um instrumento possível. Então, entenderam agora? Por isso, a importância da gestão é importante para você também, não é? Você pode ter conhecimento jurídico e nisso nós temos aí cabeças iluminadas dentro do setor extrajudicial, que depois do concurso público, que são concursos severíssimos, Marcelo. Eu fui presidente de comissão de concurso de ingresso à magistratura, participei de banca sem ser o presidente, então eu tenho experiência no recrutamento de juízes, e depois tive a oportunidade e o privilégio de presidir o 6º concurso para outorga de delegações. É uma banca enorme, né? Porque tem todas as especialidades
tem Ministério Público, tem a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, quem passa por esse teste, né, por essa avaliação, tem conhecimento jurídico, mas nada lhes é exigido em termos de gestão. E aí ele é aprovado, assume uma delegação vaga por morte do antecessor, não é? Ou porque o antecessor conseguiu uma outra unidade registrar ou tabeliou, e aí ele se vê às voltas com inúmeros funcionários, com questões tributárias, com o aluguel do prédio, com o imposto de renda, com uma série de coisas, ele fica aturdido, né? Então, nós precisamos de gestão e foi muito bom você reforçar a valia e a urgência, a imprescindibilidade de que haja um conhecimento para que vocês sejam, além de delegatários, sejam gestores que possam prestar um serviço seguro e vocês tenham a tranquilidade de estar caminhando na linha correta, né? Perfeito, Naline. Você passou aí por tema que é extremamente necessária a gestão para aqueles que nos assistem, para todas as áreas, né? O conhecimento de gestão para a vida. Sim. Nós precisamos de uma vida com planejamento, com conhecimento de cronogramas. O gestor, ele não precisa saber todos os detalhes na minúcia, mas ele precisa saber onde buscar, quais as ferramentas. E isso é o que falta, né? Hoje nós temos tecnologias, conhecimentos adequados, já estudados, enfim. De fato, esse incentivo da Unirregistral e o seu incentivo com a tua experiência é louvável aí no mundo jurídico e sempre um incentivador de que juízes também tenham alguma experiência prática, vivência prática para compreender a aplicação da lei. Isso é imprescindível. Bom, vejam, nós conversamos com a doutora Marcela Arruda, advogada, estudiosa, erudita, secretária da gestão da Prefeitura de São Paulo, que é o maior município da América Latina, né? O terceiro orçamento da União, depois da União do Estado, é o município de São Paulo. Então vejam que conversa gostosa, interessante, muito útil para vocês. Marcelo, eu queria agradecer muito, principalmente essa promissora oportunidade de nós estreitarmos mais as relações entre as delegações extrajudiciais e a municipalidade que você conhece tão bem, né? Para benefício de todos e benefício da sociedade. E gostaria que você dissesse aí, deixasse uma mensagem para os jovens que nos assistem. Eu que agradeço. Essa promissora promessa, de fato, está aqui registrada e, na verdade, também o município precisa utilizar mais dos serviços que os registros de imóveis avançaram também, eu sei, muitos, então, realmente, essa parceria pode render muitos frutos. Eu quero, nessa mensagem final, Naline, dizer que na Prefeitura de São Paulo nós temos 130 mil servidores, 95 mil mulheres. Então, 73% de mulheres no funcionalismo público de São Paulo, nos cargos de liderança, hoje ocupado mais de 50% aí na coordenadoria, diretoras e chefias por mulheres. De secretárias então, também. De secretárias na alta liderança, 27%, esse é um número que nem sempre é lembrado. Então eu quero deixar essa mensagem final, primeiro incentivando as mulheres a ocuparem espaços nos registros de imóveis, nas cadeiras da universidade, nas especializações, porque nós estamos avançando muito com essa pauta. Então, agradecer a tua reverência aqui, à Secretaria de Gestão, a oportunidade de fazer conhecer mais o que é a Secretaria de Gestão da maior cidade da América Latina e hoje o terceiro maior orçamento do Brasil. A nossa Secretaria de Gestão tem orçamentos que às vezes se confunde com quase de algumas capitais aí, quando fala no pagamento de funcionalismo público, nós pagamos 1,2 bi por mês na folha de pagamento. É uma dimensão muito grande. E deixar para os jovens, para todos aqueles que nos assistem, um incentivo aos estudos, um incentivo ao conhecimento, a sair fora da caixa, muitas vezes, para entender que esse mundo complexo, ele exige muitas habilidades. Nós não precisamos ter todas as habilidades, mas nós precisamos
entender qual espaço nós queremos ocupar e, dentro disso, buscar especialização para esse espaço. Se eu quero ser um líder, eu tenho que compreender de gestão, compreender de pessoas, entender como funciona isso, porque não basta querer, e a literatura não responde tudo, é a prática. Então é conhecendo pessoas e conversando também com pessoas com tanta experiência como o desembargador Naline. Muito obrigada. Aqui agradeço em meu nome, mas em nome da Prefeitura de São Paulo. Quem agradece é a Uniregistral, doutora Marcela Arruda. Eu tenho certeza de que vocês gostaram e vão apreender muito da nossa conversa. Divulguem, depois ela vai ficar disponível, né, falem para os colegas que não assistiram agora e que assistam depois. Está disponibilizada nos nossos canais. Um abraço para todos vocês, tudo de bom. Obrigada.